Alto aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou ler em Apocalipse, capítulo 22. Antes disso eu vou fazer uma oração. Em nome do Eterno, Pai, lhe peço a sua compaixão, venha perdoar todos nós, os nossos pecados. Venha abençoar, meu Pai, a todos. Que o Eterno venha abençoar todos, meu Pai. Todas as pessoas que precisam ser abençoadas pelo Eterno. As famílias, que o Eterno nos abençoe as famílias. Todos aqueles que estão passando por problemas, por lutas, que o Eterno venha abençoar todos e dar a vitória. E que assim seja. Aleluia. Graças a Deus. Bem, pessoal, hoje eu estou aqui em Apocalipse, capítulo 22. Vocês podem ler aí na Bíblia de vocês, que diz assim, no capítulo 22 de Apocalipse: mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça, de um lado e do outro, perdão, pessoal, no meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite. Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Bem, pessoal, aqui está falando quando nós estiver lá com o Eterno, quando nós estiver lá com Deus. Então vai ser um descanso. Vai ser um descanso quando nós estiver lá com Deus. Porque aqui neste mundo, nesse corpo carnal, nós passamos por lutas, por aflições, enfim, nós passamos por sofrimento. Mas quando nós estiver lá com Deus, igual está falando aqui na Bíblia, na palavra de Deus, quando nós estiver lá, é um descanso, uma vida com o Eterno, uma vida com Deus.
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto, verão sua face, e seu nome estará sobre suas frentes. Já não haverá noite. Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Igual nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos da energia da lâmpada, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos, porque é Deus que vai nos iluminar lá. Deus brilhará sobre eles, e nós vamos estar lá com Deus para todo sempre. É maravilhoso essa promessa do Eterno para nós, de Deus. Se nós amar a Deus agora com esse corpo carnal, a pessoa se converter e amar a Deus, Deus tem uma recompensa muito grande para o ser humano, que é a salvação, que é o descanso. Nós sabemos que nessa vida aqui nós passamos por sofrimento. Aqui existe sofrimento. Aqui com esse corpo carnal, essa vida terrena, existe sofrimento. Mas lá com Deus não vai haver mais sofrimento. Vai ser um descanso lá junto com Deus. Mas nós sabemos que essa vida aqui é uma vida penosa, uma vida que nós passamos por luta, por sofrimento. Por isso nós temos que a cada dia estar buscando a face de Deus para nós suportar as aflições, o sofrimento que nós passamos aqui. Então nós temos que estar buscando Deus, amando a Deus, santificando a vida e guardando os mandamentos, sendo fiel a Deus. É desse jeito, pessoal. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. É maravilhosa essa promessa. Deus brilhará sobre eles. Sobre nós que se esforça para servir a Deus. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Nós reinaremos com Deus. E aqui diz, pelos séculos dos séculos. Aleluia! É maravilhoso essa promessa de Deus. É maravilhoso nós ganhar a salvação. Mas para isso nós temos de amar a Deus, andar no caminho reto, no caminho estreito. Que o caminho de Deus é o caminho estreito. É maravilhoso saber que existe o Eterno, existe Deus por nós. E o nosso refúgio está em Deus. Nós temos que entrar no nosso quarto, joelhar e orar diretamente a Deus. Ter uma conversa íntima com Deus. O homem tem que ter uma conversa íntima com Deus, em oração, porque Deus é aquele que nos ama. E nós sabemos que esse mundo é um mundo momentâneo, é um mundo que passa, mas a promessa de Deus é que Ele vai nos dar o descanso, que Ele vai nos dar a salvação. Mas para isso nós temos de andar no caminho reto, no caminho da verdade. Porque o caminho da mentira é o caminho de Satanás. O caminho largo, que é o caminho de Satanás. Nós temos que permanecer, nós que servimos a Deus, temos que permanecer no caminho da verdade.
porque Deus é aquele que está sempre do nosso lado, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que nos socorre, Deus é nosso refúgio, mas nós temos de ser fiel a Ele, andar na luz durante o nosso tempo aqui nessa terra, andar na luz. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno, o nome de Deus. Então, pessoal, continuar lendo aqui, é Apocalipse, capítulo 22. E eu comecei lendo em Apocalipse, capítulo 22. E agora, no versículo 6, vocês podem ver na Bíblia de vocês, Apocalipse 22, e agora eu vou ler no versículo 6, que diz assim: Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos, a nós que somos servos de Deus, mostrar aos seus servos, que somos nós, pessoal, o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa, feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Vocês viram aqui, pessoal? Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Aquele que lê e obedece a Deus, guarda os mandamentos. Aquele que é fiel a Deus. E nós, como servo de Deus, nós temos que ser fiel a Deus. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas, tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar. O anjo que me havia mostrado tais coisas, ele, porém, me impediu. Não o faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. Vocês viram aqui, pessoal? Como aqueles que observam as palavras deste livro, que é a Bíblia. É a Deus que deves adorar. Vocês viram aqui, pessoal? Nada mais pode ser adorado. Somente Deus é digno de ser adorado. Então vocês vão ler na Bíblia de vocês e vocês vão ver aí. É a Deus que deves adorar. Que Deus é o único que nós devemos adorar. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele é nosso pastor. Nós somos servos de Deus. E eu estou aqui como servo de Deus, como mensageiro da palavra do Eterno. Estou aqui sendo usado por Deus, como aqueles profetas do passado foram usados
para pregar a palavra de Deus. E eu estou aqui também sendo usado, glória a Deus, sendo usado para pregar essa palavra, essa mensagem para vocês. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus, que é digno de adoração. E continuando lendo aqui, pessoal, no versículo 10, e acrescentou: não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, né? Está perto da volta do Messias. O tempo está próximo. Pelos acontecimentos das coisas na terra, está perto da volta do Messias. A gente vê que muitas coisas ruins têm acontecido aqui neste mundo. Falta de amor. As pessoas não estão amando mais as outras. Então a falta de amor é um sinal da volta do Messias. E muitas outras coisas ruins que estão acontecendo aqui nessa terra. Então tudo isso é sinal da volta do Messias. Fome, enfim, muitas coisas ruins. E continuando aqui no versículo 11, que o injusto cometa ainda a injustiça. Vocês viram aqui que o injusto cometa ainda a injustiça. E o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça. Vocês viram aqui, pessoal? Que o justo pratique ainda a justiça. Aquele que é servo de Deus, que está servindo a Deus, continue praticando a justiça, andando no caminho da verdade, servindo a Deus, que é o justo, pratique ainda a justiça. E continuando aqui, e que o santo continue a santificar-se. Vocês viram aqui, aquele que anda na luz, continue a se santificar, a andar na verdade. E que o santo continue a santificar-se. Santificar-se quer dizer, continue a servir a Deus, a andar na verdade, santificando a vida, orando, jejuando e sendo fiel a Deus e tendo amor pelos irmãos. Enfim, viver para servir a Deus na verdade. É maravilhoso. Aquele que serve a Deus continue a santificar-se, a andar na verdade, até a volta do Messias, andando na verdade. E aqui no versículo 12, diz assim: eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Quer dizer, trabalho quer dizer aquele que guardou os mandamentos, aquele que andou na obediência a Deus, fiel a Deus na verdade, amando, perdoando, servindo a Deus até o fim. Esse vai ter a coroa da vida. E aqui no versículo 13, pessoal, continuando lendo aqui no versículo 13, vocês podem ler na Bíblia de vocês em casa. E aqui diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está dizendo aqui que Deus, Ele é o maior. Deus é aquele que fez os céus e a terra e que nos fez.
Então quer dizer, Deus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quer dizer, Deus ele está acima de todos e foi Deus que fez tudo, o princípio e o fim. E aqui, continuando aqui no 14, felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Então vão ficar de fora essas pessoas aqui, os idólatras, os homicidas e todos os que amam ou praticam a mentira. Pessoas que praticam a mentira, que andam na mentira, que amam a mentira e gostam de mentira. Os homicidas, né? Enfim, as pessoas que andam nas coisas erradas, praticando iniquidade, praticando o pecado. Esses vão perder a salvação. Porque o tempo do homem se arrepender é agora em vida. O homem tem que se arrepender agora em vida. Depois que morreu, se morreu no pecado, não tem como ele se arrepender mais. É agora em vida que o homem tem de se arrepender. É agora em vida que o homem tem de consertar a vida. Vir para o caminho da justiça, para o caminho da verdade. É agora em vida que o homem tem de se converter. Depois que morreu, não tem como o homem se arrepender mais. Nós sabemos que morto não fala. Então o tempo é agora em vida. O homem tem, quem está vivendo errado, tem que consertar a vida agora em vida. Depois que morreu, acabou o tempo. Estão me entendendo, pessoal? Então é muito sério. Então as pessoas que estão vivendo errado têm que vir para Deus agora em vida, se converter, porque Deus ama a sua vida e Deus ama a minha vida. E Deus tem para nós a salvação para nos dar. E eu volto a dizer, a salvação é a coisa mais preciosa para um ser humano, para mim, para você. Então servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus, nós temos um galardão grande lá no céu. Vocês estão me compreendendo? E aqui diz assim, igual eu vim lendo aqui, que diz assim: e acrescentou, não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro da Bíblia, pois o tempo está próximo, o Messias está às portas, está voltando, que o injusto cometa ainda a injustiça e o sujo continue a sujar-se. Porque se a pessoa se arrepender, a pessoa que está nas coisas erradas, ele é salvo. Que o justo pratique ainda a justiça. Está dizendo que aquele que é justo continue a praticar a justiça, continue a andar com Deus, continue a andar na verdade. Porque no fim a pessoa tem a salvação, que é a coisa mais maravilhosa, mais preciosa para o ser humano. Então nós sabemos que Deus, Ele é o pastor. Nós sabemos que nosso corpo é a igreja. É nós que temos de ter uma transformação de vida. É nós que temos de ser manso.
É nós que temos que ser uma pessoa que anda na verdade. Nós temos que ser um servo de Deus paciente e ter uma comunhão diária com Deus. Ser uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, uma pessoa que perdoa, porque o servo de Deus, ele tem de perdoar. Porque quando nós erramos, Deus perdoa nós. E quando uma pessoa erra com nós, nós também temos de perdoar esse irmão. Porque Deus nos perdoa quando nós pecamos. Embora que nós temos que se esforçar para andar sempre na verdade. O homem tem de se esforçar. Mas nós sabemos que se nós errar, o Messias, ele está pronto para perdoar a nós os nossos pecados. Mas nós temos que se esforçar para andar sempre na verdade, sempre em comunhão com Deus. Sabemos que a trajetória é uma trajetória de luta. Nós temos de perseverar no caminho de Deus. Passamos por aflições, passamos por lutas, passamos por sofrimento. Mas nós temos de ser firme na caminhada. Porque o servo de Deus, ele passa por aflição, ele passa por sofrimento. Mas o justo vive pela fé, como aqueles servos de Deus do passado, viveram pela fé. Não é diferente nós hoje. Nós também temos que ter fé, nós que somos servos de Deus, nos dias de hoje, nós também temos que viver pela fé. Todos os dias pegar a nossa estaca e seguir, olhando para Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus é o nosso pastor. Quem olha para Deus, olha para o Filho, que é o Messias. Quem serve a Deus, serve ao Messias. Deus é o Pai, o Messias é o Filho. Então nós temos de santificar a nossa vida a cada dia, melhorar a cada dia na nossa trajetória, servindo a Deus. A cada dia nós temos que melhorar em termos de santificação, de comunhão com Deus. A cada dia nós temos que melhorar, ser um servo fiel a Deus. Isso que Deus quer de nós, que nós sejamos fiel, que nós sejamos humildes. Servo de Deus tem que ser humilde. Humilde na oração, saber orar a Deus com humildade, de joelhos, entrar no nosso quarto e orar de joelhos com humildade, quando conversar com Deus. Pedir sempre a compaixão de Deus. Temos que sempre pedir a compaixão de Deus. Sabemos que nós somos pó da terra. Viemos do pó. Deus fez nós do pó. E sabemos que um dia nós vamos voltar para o pó. O homem veio do pó e para o pó volta. Quando eu digo homem, eu falo também da mulher, que a mulher também veio do pó. Todos nós fomos feitos do pó. E para o pó nós vamos voltar. Mas Deus fez o homem do pó. O homem é o varão. Então nós sabemos, pessoal, que nós temos de ser humilde. Sabemos que Deus está no controle de tudo e o poderoso é Deus. E somente Deus, Ele tem a salvação para nos dar. Mas nós temos que a cada dia se agarrar a Deus com força, porque Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer. Mas nós temos de ir até Ele,
em oração, em busca, jejuar. Nós temos que buscar a face de Deus com força. Tem pessoas que só pensam em coisas terrenas e esquecem das coisas do alto. Nós temos que pensar nas coisas do alto, na nossa salvação. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que buscar a face de Deus. E as outras coisas nós vamos ser abençoados, bens materiais, nós vamos ser abençoados se nós botar Deus em primeiro lugar e buscar Deus. Que o homem que bota Deus em primeiro lugar, ele é abençoado. Mas o homem que ele quer viver pelas suas próprias forças, ele não vai longe. Porque o homem sem Deus, ele não consegue caminhar. Porque Deus fez o homem para buscar ele. E nós estamos aqui nessa vida em um teste. Passamos pelas lutas, estamos num teste. E nós temos de ser forte para passar nesse teste. Porque Satanás, ele está o tempo inteiro querendo fazer nós desanimar da caminhada. Mas nós temos que ser fortes na fé e permanecer na luz, porque Deus é luz e nós temos que permanecer na luz. Temos que ser um servo de Deus de fé, porque o servo de Deus tem que viver pela fé. Ser uma pessoa de fé e caminhar com Deus sem desanimar. Porque sabemos que somente com Deus, na comunhão, guardando os mandamentos e amando a Deus, que nós vamos chegar até o céu. Somente com essa ligação do homem com Deus, amando a Deus. Deus é maravilhoso, pessoal. Nós temos que, tudo que nós for fazer na nossa vida, nós temos que pedir a orientação do Eterno, de Deus. Um trabalho que vamos trabalhar, temos que pedir a orientação do Eterno, de Deus. Conversar com Deus. Tudo que nós for fazer, botar Deus, perguntar a Deus de um trabalho que vamos trabalhar, qualquer coisa que nós for fazer. Mas, enfim, nós temos que botar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque sabemos que Deus nos ama e Ele tem para nós a salvação. Não é verdade? Então Deus, Ele é aquele que é poderoso. Deus é maravilhoso, como diz aqui na palavra, que Deus falou, eu sou o Alfa. Então sabemos, o Alfa e o Ômega, Deus é poderoso. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Deus, Ele está acima de tudo. O justo, ele vive pela fé. O justo é aquele que obedece a Deus, é aquele que guarda os mandamentos, é aquele que ama a Deus, aquele que não larga Deus por nada. Porque nós sabemos que tudo nesse mundo passa. Então nós sabemos que o nosso foco é a salvação. Nós sabemos que essa vida aqui não é para sempre. Todos nós um dia vamos morrer e vamos prestar conta a Deus de tudo que nós fizemos nessa terra. Aqui é um lugar de preparo para se encontrar com Deus. Então nós temos que procurar fazer as coisas certas, andar com Deus, trabalhar com Deus, se alimentar com Deus.
sempre agarrado a Deus. Muitas pessoas se desesperam porque querem viver sozinhos, acham que eles sozinhos podem, não precisam de Deus. Mas o homem sem Deus, ele se desespera. Quando eu digo homem, fala a mulher também. A mulher sem Deus também se desespera. Porque nós, sem o Eterno, nós estamos perdidos. Essa que é a verdade. Então nós temos que se entregar para Deus, ler a Bíblia e analisar sobre ali o versículo que a gente leu e aplicar na nossa vida. Então nós temos que ler a Bíblia. Eu estou aqui em minhas mãos uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Quem quiser comprar dessa Bíblia, é uma Bíblia muito boa. A Bíblia de Jerusalém. Se vocês, na sua cidade, vocês devem achar dessa Bíblia, é muito boa. Ela tem, assim, as coisas muito esclarecidas, para a gente entender. Então, pessoal, leia a Bíblia, porque as palavras de Deus, do Eterno, é maravilhoso e tudo está aí se cumprindo. É tempo de nós buscar a Deus, é tempo de nós se voltar para Deus, porque o tempo é próximo, o Messias está às portas. Bem, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui e que Deus abençoe a todos, a família de todos. E eu digo para você que está passando por problemas, entregue a sua vida para Deus, faça um compromisso de servir a Deus, entregue a sua vida para Deus, porque com certeza Deus vai te abençoar. Não sei qual o seu problema que você está passando, a luta, mas se entrega para Deus. Entra no seu quarto, joelha, ora, busca a face de Deus, que com certeza Deus vai te dar resposta e Deus vai te abençoar, porque aquele que busca Deus, ele encontra a resposta. Porque Deus, ele ouve a voz daquele que clama. Então busque a Deus com fé, que Deus vai ouvir sua oração. Ele sempre tem uma solução para aquele que está aflito, para aquele que tem o problema, ele vai dar a solução. Então eu vou fazer uma oração aqui para finalizar esse vídeo. E fiquem todos na paz de Deus. E que Deus abençoe a todos. Todas as pessoas que estão aqui ouvindo a minha mensagem. Eu sou um servo de Deus, um homem usado por Deus, um varão, um profeta, usado por Deus para passar essa mensagem. E lembre sempre, pessoal, que o Messias falou: no mundo tereis aflições, sofrimento. Ele falou para nós: no mundo tereis aflição, sofrimento, mas tende bom ânimo. Não desista da sua salvação, lute pela sua salvação. Bota Deus em primeiro lugar e você vai ser abençoado nessa terra, nas coisas materiais, e Deus também, quando você for morar com Ele, Deus vai te dar a sua salvação. Então vamos fazer uma oração para nós finalizar essa mensagem. Em nome do Eterno, Pai, lhe peço a sua compaixão. Venha perdoar os meus pecados, nossos pecados. Venha abençoar, meu Pai, cada família. Venha abençoar aqueles que estão doentes nos hospitais. Que vós, o Eterno, Deus, possa passar nos hospitais, todos os hospitais do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro.
e possa curar essas pessoas que estão no leito, numa cama, no hospital. Porque Deus é aquele que cura, curou no passado e Ele é o mesmo hoje. Então faça a cura, meu Pai, porque quantos que estão sofrendo nos hospitais, doentes? Ó Pai, cura os enfermos. Quantos que estão doentes em casa? Passa nas casas, meu Pai, onde há doentes. Cura os enfermos, meu Pai. Olha pelas famílias, por aquele que sofre porque faleceu um ente querido, está sentindo saudade, sofrendo por aquele ente querido, uma pessoa que partiu, faleceu. Mas conforta esse ente querido, meu Pai, que está sofrendo. Digo, essa pessoa que sofre por um parente que morreu. Conforta essa família, meu Pai. Sei que não é fácil, mas conforta essa família. Entrego tudo nas tuas mãos, Pai. Tu és aquele que é poderoso. Ouve esta oração, meu Pai. Dá ouvido a esse clamor. Mesmo que eu sou pó da terra, sou um nada, sou apenas um humilde servo de Deus. Ouve esta oração, meu Pai. Dá ouvido a esse clamor quando eu clamo a voz. Dá ouvido a esta oração, meu Pai, e abençoa a todos. Entrego tudo nas tuas mãos, na certeza da nossa vitória, porque vós é aquele que tudo pode. Entrego tudo nas tuas mãos, ó grande Deus, na certeza da vitória. E que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Aleluia. Bem, pessoal, fiquem todos na paz de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na fé e até o próximo vídeo.